Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 26. Vivemos em dias conturbados, dias de luto, de loucura, dias em que jovens adentram, a escolas munidos de armas e começam simplesmente a matar. Não é para tomar algo de alguém, não é pela fome, é simplesmente pelo desejo de matar. O coração do homem está cada vez mais distante de Deus. A Bíblia já nos adverte sobre isso. A Bíblia, a palavra de Deus sempre está nos ensinando que com o passar dos anos, cada vez mais o amor se esfriaria, que as pessoas se tornariam amantes de si mesmo, as pessoas cada vez mais desejariam o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, resolver o seu próprio problema. Cada vez mais as pessoas se tornam voltadas, as pessoas se voltam mais para si mesmo, para o seu próprio umbigo. E todas as vezes que o homem é deixado a sua própria sorte, todas as vezes que o homem é deixado a sua própria escolha, a Bíblia diz que é morte, é desespero, é angústia, medo. Todas as vezes que tentamos encontrar resposta no homem pelo homem, a Bíblia diz que é enfado, é canseira, que não há nada novo debaixo do sol. O sábio, quando escreve em Eclesiastes, ele fala sobre isso. Ele fala: olha, me dispus a pensar sobre a vida. E ele começa a fazer todo tipo de reflexão, e ele vai chegando à conclusão que é tudo vaidade, que não há sentido. E ele conclui dizendo que a melhor coisa que o homem pode fazer é temer a Deus. Temer a Deus significa conhecer a Deus, o desígnio que Ele tem para cada um de nós, nos submetermos a esse desígnio, ou seja, colocar a nossa vida no trilho, no caminho que foi aberto. Quando nós cantamos um cântico como esse, nós estamos dizendo: olha, está consumado, não é necessário mais temer coisa alguma, porque o Senhor é conosco, Ele vai estar conosco, Ele vai cumprir o seu desígnio, o seu propósito. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: olha, a obra que Deus começou em nossas vidas, nas suas vidas, o Senhor vai concluir. Então isso tem que produzir em nós o quê? Descanso. Mas nós estamos vendo cada vez mais as pessoas adoecidas na sua alma, no seu interior, que não sabem nem bem do que, ou de onde vem tanta angústia, tanto pavor, tanto medo, tanta insônia, tanta falta de perspectiva. Às vezes as pessoas olham para a vida e às vezes está tudo bem, mas há uma angústia que consome o ser humano, há uma necessidade, e às vezes a gente vai tentando preencher ou acalentar a nossa alma com coisas, vamos colocando coisas, pessoas, situações, circunstâncias, imaginando que essas tantas opções serão capazes de produzir paz no nosso coração. Mas não é possível. Há uma paz que é diferente. A paz não é falta de batalha. A paz não é não ter luta. A paz é aquela que mesmo no vale da sombra da morte, o nosso coração é guardado. Há uma paz profunda, um entendimento da bondade, da misericórdia do Senhor. Essa semana eu tive o privilégio e a oportunidade de estar com os nossos irmãos lá em Tuiutaba, e estar com eles foi um tempo assim, muito, muito importante para nós, porque nós pudemos ver o consolo de Deus em operação. Um esposo que perde a esposa no parto de 24 anos, com o seu filho recém-nascido, um pai que perde a sua filha caçula, pastora envolvido. Deus é um Deus de consolo, um Deus que excede o entendimento. Aí a gente fica pensando, da onde vai vir, como acessar, como tomar posse disso que tantas pessoas estão carentes.
na tentativa de produzir essa paz, esse estado de graça, né, de alegria, de esperança, cada vez mais desenvolvemos novas drogas, para que elas possam de alguma forma trabalhar o nosso senso, né? Já tem os verdadeiros medicamentos que são chamados agora de pílulas da felicidade, onde a pessoa começa a ficar diante das circunstâncias da vida, com aquele sorriso meio que pasma, meio que estarrecidas, ou meio insensíveis à situação, porque estão drogadas, né? Porque estão num momento que precisam de uma muleta. Nada contra as muletas, uma pessoa que está ferida, machucada, é necessário que haja uma muleta, mas é necessário exercitar aquilo que vai fazer com que a possibilidade de estar de volta de pé seja possível na vida das pessoas. E há um lugar que a gente pode encontrar isso, um lugar que não tem resposta em nós mesmos. Eu estava pensando, esses dias eu até sonhei com essa palavra, resiliência. Quem sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de voltar à forma anterior. Quando você pega uma espuma, né, e amassa a espuma assim, você solta, ela volta. E Deus começou a falar no meu coração a respeito da nossa vida, da resiliência da nossa carne. Ou seja, todas as vezes que nós somos deixados a nós mesmos, nós voltamos ao estado natural. E o nosso estado natural é contrário ao que Deus quer fazer na nossa vida. Ou seja, nós sempre vamos naturalmente, o homem pelo homem vai caminhar para longe da luz de Cristo. Como é que a gente pode ser moldados por Deus? Nós somos moldados pela mão poderosa de Deus, que vai moldando a nossa vida. Ela vai construindo esse novo ser que Ele diz que somos em Cristo. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vem em nós, quando de fato recebemos a visitação de Deus no nosso coração, e esse Espírito diz ao nosso espírito: você é filho, você é filho. O testemunho de Deus a respeito da minha identidade, a minha nova identidade. Agora, eu não sou apenas filho do Olgalvo e da Rosa, eu sou filho do Deus Altíssimo, Pai Celestial. Agora, a herança que está sobre mim não é a herança dos meus pais carnais, mas a herança que eu tenho em Cristo. As características da minha vida deixam de ser dominadas pela minha natureza hereditária dos meus pais, e passa agora a ter uma nova natureza, uma natureza do céu, sobrenatural. E essa moldagem, é necessário entender como é que isso funciona, para que eu possa vivenciar e experimentar tudo isso. Então é assim, Jesus diz assim: olha, vocês não vão ficar sós, eu vou estar com vocês, porque o Pai enviará o quê? O Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará a respeito de quê? Todas as coisas. Por que eu preciso do Espírito? Porque a Bíblia diz que o homem natural, o homem sem Deus, ele é capaz às vezes de entender e de compreender as coisas o quê? Naturais. Ele não é capaz de entender as coisas sobrenaturais, nem as espirituais. Mas quando o Espírito da verdade vem em nós, ele vai fazer com que eu possa compreender, entender o quê? Das coisas naturais e também daquelas que são espirituais, aquela que vai compreender o mundo espiritual. Se eu não entendo que a mão de Cristo está moldando a minha vida, e que o lugar que eu preciso estar é onde a mão dele me molda, é o lugar onde eu estou, na luz de Cristo, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, aonde Deus encontra comigo, que é na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então é neste lugar que eu sou moldado. Quando Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer com que o Espírito esteja em vós para sempre, é o selo da promessa. O Espírito é a presença de Deus em nós, que vai fazer com que a gente seja conduzido ao destino que Deus tem para cada um de nós. Então presta atenção, meu caráter, a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções que afloram, e que muitas vezes estão muito em moda agora, essa questão de que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ir em busca da minha felicidade, eu tenho que agora deixar acontecer, fazer o que eu estou com vontade de fazer, como se isso fosse sabedoria. Isso é muito mais estutícia, tolice, porque o homem tentando revelar ou encontrar felicidade pelo seu próprio caminho, vai encontrar morte, angústia, medo, pavor, solidão. Porque quanto mais eu sou entregue a mim mesmo, por mim, quanto mais o senhorio da minha vida sou eu, mais sozinho eu vou ficando. Porque até as pessoas que eu digo amar, eu só tenho interesse nelas enquanto elas são úteis ou são
usadas por mim. A partir do momento que eu creio que não, aquilo passa a ser algo descartável e eu vou em busca de mais uma coisa. E assim, consequentemente, uma após outra, um tempo, depois um descarte, depois outro descarte, mais um tempo e assim vai. Então, Deus disse assim, olha, vocês vão receber o meu Espírito. Porque se vocês deixarem sozinho, a carne de vocês é resiliente. Ela vai voltar ao estado anterior, ou seja, por isso que a Bíblia diz lá, quando entra Deus na minha vida e tira o valente, tira as coisas que não prestavam da minha vida, essas coisas, esse valente, esse espírito imundo, dá uma volta e faz o quê? E volta. Se ele encontra a minha vida aberta, o que vai acontecer? Ele vai entrar na minha vida de volta e vai trazer consigo o quê? Mais 7 espíritos demoníacos. Então, presta atenção, se Deus não ocupar a minha vida, ou se eu não trazer Deus para a minha vida, de forma que ela ocupe, mais cedo ou mais tarde, a minha expressão de vida vai voltar a ser aquela expressão que eu tinha antes de conhecer Jesus. Eu vou começar a deixar que os valores desse mundo comecem a determinar as minhas escolhas. E quanto mais escolhas eu faço por mim mesmo, mais elas vão me levar para longe de Deus. Está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Então, irmãos, tem uma coisa na nossa vida que a gente precisa entender. Eu, você, nós, só vamos funcionar segundo o projeto de Deus, se nós estivermos debaixo da mão poderosa de Deus. Se a mão de Deus estiver nos guardando, assim como a espuma. Vocês lembram da espuma? Queria ter trazido a espuma aqui. Uma hora a gente vai fazer essa figura melhor. Porque ela vai submeter aquele novo formato apenas enquanto houver sobre ela uma pressão determinada. Então, viver uma vida com Deus é estar debaixo do jugo de Cristo, não é isso que ele fala? Porque esse fardo, esse jugo que Jesus tem para nós, esse conduzir de Cristo para a nossa vida, ele é suave, ele é leve e ele nos conduz em vitória. Quem lembra, hoje em dia é difícil a gente saber o que é jugo, a gente até vai ficando distante. Quem já viu boi puxando carro de boi, né? Quem já viu um boi puxando? Na revista, em qualquer lugar, porque a gente não vê isso mais passando na rua, como antigamente, né? Os nossos avós talvez viam isso mais facilmente. Há uma canga, né? Há uma madeira que segura um boi no outro, para que eles possam puxar, eles sirvam de tração. Então Jesus está dizendo que para a gente possa ser conduzidos, então ele vai colocar sobre si, sobre nós, essa mesma ligação, e conforme ele vai andando, nós vamos andando junto com ele. Por isso que ele diz que todos nós temos que tomar a nossa cruz e caminhar após Cristo. Há um caminho perfeito. Por que não? Porque senão cada um vai escolher seus próprios caminhos. Quando nós percebemos, nós estamos muito distantes do lugar que Deus tem para nós, do objetivo que Deus tem para nós. O nosso caráter não vai estar formado, o molde, como uma criança quando pega aquela massinha e vai brincando e vai fazendo um gatinho, depois muda a forma. Assim Deus vai trabalhando, porque Ele usa a figura do oleiro com a nossa vida. Outra figura que a gente, às vezes ninguém nunca viu um oleiro trabalhar o barro, que punha aquela roda, joga o barro em cima daquela mesa que fica girando, e o oleiro vai, né, com muita gentileza, fazendo com que o vaso tome forma, ou seja, ele vai moldando com as suas mãos, para que o vaso tome expressão daquilo que ele tem como objetivo. Deus na nossa vida vai trabalhando assim, a vida vai caminhando e Deus vai com as suas mãos, produzindo em nós aquilo que nele nós já somos. Ele vai exteriorizando a nossa vida.